Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Aposentadoria na Bagagem, podcast criado especialmente para você brasileiro que vive ou já viveu no exterior para poder planejar com segurança a sua aposentadoria. Mas nós não falamos apenas de aposentadoria e hoje a gente tem uma convidada muito especial, doutora Gabriela Tanaka, que inclusive é uma das idealizadoras do canal Aposentadoria na Bagagem. E ela está aqui hoje para falar de um tema muito importante, que, ao lado do planejamento previdenciário, ele também precisa ser olhado com muita atenção, que é o planejamento migratório. Então, aproveita, já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, porque o seu comentário, a sua dúvida pode ser de uma outra pessoa e ela é muito importante para que a gente possa verificar as reais dúvidas e preparar os próximos episódios. Doutora Gabriela, seja sempre muito bem-vinda e vamos começar já do início dessa questão do planejamento imigratório, né? Certo. Então, para quem não sabe, a doutora Gabriela, ela é advogada, né? Especialista em planejamento migratório, é isso? Isso. Hoje, né, com esse mundo globalizado, então, pensando mesmo na internacionalização das carreiras, eu trabalho com um visto específico, que é para quem quer usar suas habilidades especiais para poder trabalhar e morar legalmente nos Estados Unidos. Ai, que interessante. E então, mas o que significa realmente um planejamento imigratório? Então, eu atendo muitas pessoas todos os dias e o que eu tenho observado? Que as pessoas só querem ir, né? Então, não é só você ter uma coragem e mudar de país. É preciso todo um planejamento, porque eu costumo falar assim que a gente precisa responder pelo menos 3 perguntas, né? Que é quem eu sou, o que eu quero fazer e como que eu vou fazer para chegar até lá. Então, acho que isso, assim, é o início de todo o planejamento migratório, que é para você não ter as aventuras, né, na sua profissão, de chegar num país que muitas vezes eu atendo pessoas que às vezes nunca estiveram nos Estados Unidos, eles têm um sonho. Então, chegar lá, você não sabe como que você vai viver, do que você vai trabalhar, onde é que seus filhos vão estudar. Então, se você vai alugar, se você vai comprar uma casa. Então, envolvem diversos fatores que eu achei muito interessante a gente trazer hoje aqui para já preparar para as pessoas que, assim como querem planejar a sua aposentadoria, planejar também a sua carreira internacional. Não, com certeza. Não, é interessantíssimo o tema, né? E quais seriam os erros mais comuns que as pessoas têm cometido nessa, vamos colocar, nessa aventura realmente de tentar internacionalizar não só a carreira, mas também pensando aí na pessoa que quer imigrar? Sim, não. Acho que o principal erro é ir pela emoção. Tá. Né? A gente vive, assim, um cenário político também muito instável. Então, às vezes, o candidato que ele estava torcendo não se elegeu. Ah, já quero mudar de país. Então, assim, ele não tem um planejamento, ele quer uma fuga. Então, acho que esse é o principal erro. E o outro erro é a questão financeira, de não se preparar. Às vezes, a pessoa não tem bens, então, assim, ela não tem nem como vender coisas e juntar um dinheiro para poder ter uma reserva. E também a questão de escolher o local, né? Muitas pessoas vão porque tem um amigo que mora lá, mas você não sabe se o clima é bom, se tem escola para o seu filho, se você vai conseguir se adaptar àquela região. Então, eu acredito que esses 3 são os principais erros. Porque a gente precisa pensar na cultura, né? A cultura é diferente a cultura da nossa, é totalmente né? diferente. Dependendo do lugar, é o clima. Então, assim, realmente são fatores que no dia a dia começam a pesar muito. E no caso, e como que eu consigo identificar se eu estou fugindo do meu país, e aí quando eu coloco fugindo entre aspas, né, se é uma fuga simplesmente da situação econômica, da situação política do país, ou se realmente eu estou indo para construir alguma coisa? Então, isso que é o principal passo. É você primeiro descobrir o que você quer e aonde você quer chegar, né? Se o que você quer é uma aventura, se você quer um planejamento, se você quer construir uma carreira, né? Então, o quanto que você está disposto a se empenhar nesse projeto? Porque muitas vezes você vai precisar abrir mão de muitas coisas, às vezes da família,
né, de uma vida que você tem aqui estável, do emprego. Então, são vários fatores também que a gente tem que colocar na balança para saber que a gente está construindo aí um futuro certo. E aí que entra o planejamento financeiro. E aí entra também o planejamento financeiro, que no meu ponto é quase o principal, né? Sim, porque, lógico que você ter capacidade de se virar e trabalhar em outro lugar é muito importante, mas se você está preparado para poder viver os primeiros meses, é uma questão, assim, fundamental, que vai fazer toda a diferença tanto no financeiro, no seu custo de vida, como no seu psicológico, que acaba afetando muito, né? Porque você está num país diferente, às vezes sem muitos conhecidos, sem ter uma rede de apoio, e ainda tem a falta de dinheiro, então é uma coisa que tem que ser pensado bastante. E nessa questão do planejamento financeiro, existe algum valor mínimo recomendável? Ou depende de família para família, depende se você já está indo empregado? Como que funciona tudo isso? vai depender do seu estilo de vida, para o local que você está indo, porque tem lugar que as casas, os aluguéis, assim, são mais baratos, outros são mais caros, da região, se o trabalho é perto, se o trabalho é longe. Mas o ideal é que a gente fale que você tem uma reserva aí de pelo menos de 3 a 6 meses, para que você consiga ali nesse meio tempo estar buscando um trabalho, ou mesmo empreender, né? Que no visto que eu trabalho, que é o EB2NW, geralmente as pessoas vão para empreender nos Estados Unidos, que é sem ter o empregador patrocinador. Então, muitas vezes, você vai precisar investir em algum local de trabalho ou em algum curso, alguma especialização, que você vai ter que estar preparado financeiramente para poder passar esse período de adaptação para depois, sim, conseguir viver dos seus próprios frutos. E como que funciona essa construção de crédito nos Estados Unidos? Porque você comentou aqui, então, você ter ali uma expectativa de 3 a 6 meses. Né? Na sua experiência, de quem você já atendeu, realmente é possível nesse período vamos colocar como se recolocar lá, ou então começar a empreender e já ter frutos, ou isso é só uma expectativa, ou é uma realidade dentro do mercado americano? Isso é uma realidade hoje no mercado americano, que você chegar lá nos Estados Unidos e falar, quero alocar uma casa, quero financiar, porque as casas, assim, em comparação com o Brasil, acaba sendo um valor muito diferente. Então, muitas pessoas já conseguem chegar lá dando um dinheiro de uma entrada e fazendo um financiamento. Porém, você tem que ter os créditos, os scores, né, bancários, para que você consiga uma aprovação de um financiamento ou até mesmo uma alocação sem precisar de um avalista. Então, os créditos são muito importantes e isso a gente já começa a trabalhar aqui no Brasil, para quando você chegar lá nos Estados Unidos, você já está com um score, uma faixa de crédito que você consiga viver a sua vida independente financeiramente lá. Então, quando você fala que é trabalhado aqui no Brasil, ele é trabalhado juntamente com o visto? Juntamente com o visto, a gente já planeja e já vai trabalhando a sua vida financeira junto com os bancos para que você tenha um score um pouquinho maior. E quando tem família envolvida? Quais são os maiores desafios que você tem visto? Quando envolve a família, tem a questão das crianças, tem a questão dos filhos adolescentes, que os pequenos acabam se adaptando mais rápido, mas às vezes tem uma resistência maior, né, dos adolescentes. E a questão do idioma, a questão do psicológico, então rotina, tem toda uma adaptação que tem que ser feita nesse novo local de moradia, porque muitas vezes, nos Estados Unidos, às vezes a gente não tem vizinhos, né? Então, o convívio social acaba ficando mais com o grupo da igreja, o grupo da escola, então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá. Agora vamos falar um pouquinho especificamente do visto, né? O que é, de fato, o visto EB2NW, é isso? Isso, o EB2NW, ele possibilita que brasileiros possam internacionalizar a sua carreira a partir das suas habilidades especiais. Então, ele tem que ser um profissional formado, que tenha uma experiência de pelo menos 5 anos na sua área. E a gente vai mostrar para os Estados Unidos que a sua especialização
ela é de interesse nacional dos Estados Unidos. E aí, a gente propõe um plano de negócio para os Estados Unidos. E a partir desse plano, você pode ter o seu green card para poder trabalhar e morar legalmente nos Estados Unidos. Quando você fala em formado, formação faculdade ou pode ser tecnólogo? Então, se for faculdade, bacharel, são 5 anos. Agora, o tecnólogo, ou até mesmo uma profissão que você não tenha uma formação técnica, aí teriam que comprovar pelo menos 10 anos. Por exemplo, a gente pega aí profissionais, às vezes, na área do esporte, artista, ou então na área da gastronomia. Então, esses profissionais que você não tem uma formação técnica, tem que comprovar 10 anos de experiência. Porque os Estados Unidos, ele está precisando de profissionais. Então, diferente do que o pessoal pensa, que está mandando todo mundo embora, tá mandando quem tá fora de status, né? Que não tá legal, Agora, quem tá se preparando, quem tá mostrando que vai ser de interesse dos Estados Unidos, que você vai fazer um benefício para uma maioria lá, os Estados Unidos, ele quer sim esse profissional. Inclusive, eu visto que a gente não teve nenhuma modificação. Inclusive, agora na semana passada, a gente até teve um avanço no Visa Bullet. Então, quando você dá entrada no seu processo, ele é aprovado, você entra na fila para o Green Card. E essa fila teve um avanço e agora nós já estamos para fevereiro de 2024. Quem aplicou até fevereiro de 2024 já pode aí pleitear o seu Green Card. Então, quando você pleiteia o visto, não é que você vai ter você não tem um visto temporário. Você já é elegível para o Green Card. Já é elegível para o Green Card. E, assim, muitas vezes, o que acontece? Eu já peguei casos de pessoas que tentaram o visto de turismo para os Estados Unidos e não conseguiram, por exemplo, comprovar vínculos fortes com o Brasil e tiveram 2, 3 negativas de um visto de turismo. Mas nós montamos um plano de negócio, planejamos toda essa estrutura e nós conseguimos a aprovação do Green Card. Por quê? Porque, embora ele não tenha vínculos para visto de turismo, ele possui as habilidades que vão contribuir com os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos vê que ele é um profissional, que ele vai fazer diferença lá, e ele tem a aprovação, e ele pode levar a esposa, né, tem que ser casado legalmente, lembrando que os Estados Unidos não aceitam a união estável, né, para documentação, então você pode levar a esposa, o marido e filhos até 21 anos, então você já vai com um Green Card. Então, a partir do momento que você conseguiu o seu documento, você tem 1 ano para dar entrada ainda nos Estados Unidos. E chegando lá, você já pode trabalhar e morar legalmente lá, sem nenhuma preocupação de ter que vir embora correndo ou qualquer coisa nesse ser deportado. sentido. Exatamente. Então, eu tenho que aguardar todo o processo. Todo eu não o posso ir. processo. Quer dizer, eu posso entrar mais como turista. Isso, e voltar exato. normalmente. Exatamente. Então, eu já vou com o Green Card. Você já vai com o Green Card, te dá a entrada. Acho que a fase mais difícil é juntar toda a documentação para comprovar que realmente você tem uma habilidade excepcional e que você vai fazer diferença para os Estados Unidos. E qual é essa documentação, assim? Eu sei que deve ser muita coisa, mas Isso. algumas coisas. E uma coisa que eu vejo muito você falando em rede social é a questão do STEAM. Né? Isso. Como O que... STEAM, ele é na área das ciências, matemática, tecnologia da informação e engenharia. Então, profissionais da saúde, engenheiros, esses profissionais os Estados Unidos está precisando. Então, você acaba tendo uma prioridade na fila da aprovação do seu processo. Então, os engenheiros aí, os médicos de plantão, que tenham interesse em internacionalizar a sua carreira, essa oportunidade, porque tá passando na frente aí, a aprovação tá vindo bem rápida. Você tem ideia, mais ou menos, quanto tempo está demorando esse processo? A primeira fase, a gente fala que geralmente é de 1 ano. Que é a documentação. Que é a documentação para ser aprovado o seu plano de negócio. E aí, depois você entra na fase da aprovação do Green Card. E aí? E aí, mais ou menos 1 ano e meio. Então, a gente fala que dura uma média de 2 anos, de 2 a 3 anos, para poder conseguir o Green Card, que é o tempo ideal para se planejar, sim, exatamente, juntar recursos, né? Juntar toda a documentação, igual a gente amadurecer vai pedir, a ideia, né? Até. Porque você vai ter que ir atrás de cartas de recomendação, atrás de diplomas, né? Não sei se muitas pessoas às vezes escreveram artigos, tiveram publicações. Então, a gente junta toda essa documentação. Às vezes, é uns processos assim, de 4, 5 mil folhas.
Que agora também, semana passada, a gente teve aí uma novidade que vão ser aceitos os protocolos online. Então, também a gente está vendo aí como é que vai ser, porque é muita documentação, muita Eu documentação. imagino. Mas é muito gratificante quando a gente junta tudo. E também é muito interessante, porque às vezes eu converso com pessoas, ele fala, já fiz isso. Não, já também fiz aquilo. Uma vez eu... E aí, quando a gente vai ver, ele olha, ele fala, uau, eu não sabia que eu era tão... tudo isso. Então, é muito legal, porque a gente ajuda o profissional realmente a enxergar quem ele realmente é e qual é a importância dele. E no caso, uma vez obtido o visto, ou seja, você obtém o seu green card, aí você falou que tem 1 ano para dar entrada nos Estados Unidos. Isso. E para você começar recebe um envelope, uma caixa em casa que você não pode abrir. E aí, quando você decidir ir para os Estados Unidos, quando você chegar lá na parte da imigração, eles vão abrir junto com você. É muito interessante. É interessante, isso. olha, são dicas que ninguém sabe. Né? E um outro fato curioso também é que só o consulado do Rio de Janeiro é que faz a entrevista para o Green Card do EB2NW. Agora no Rio de Janeiro estava uma crise ali de violência, sim. aquela questão toda. E a gente estava até preocupado mesmo com as entrevistas, com os agendamentos, porque era só lá que faz a entrevista para o Green Card. Agora, um ponto que geralmente é muito esquecido e que é, né, a parte substancial aqui do podcast, que é o planejamento previdenciário. A gente tem visto realmente muitas pessoas que fazem o planejamento migratório, mas acabam no decorrer esquecendo dessa parte da previdência, né? Porque já é tanta coisa para se pensar no migratório e depois esquece desse pequeno detalhe, né? É um pequeno detalhe. Que pode fazer muita diferença. Quando você chega lá na idade próxima da aposentadoria, faz toda a diferença. Porque essa semana mesmo eu atendi uma japonesa que ela trabalhou 2 anos aqui no Brasil, trabalhou 10 anos no Japão. E aí ela veio, doutora, será que eu consigo contribuir um pouquinho que falta? E aí a gente foi atrás, ela não pagava imposto no Japão, nem chegou a pagar lá o Shakai Hoken. Então, assim, falei, infelizmente não. E assim, ainda nem se enquadra no requisito da baixa renda. Então, assim, não tem direito a nada? Infelizmente não tem. E a pessoa só vai se preocupar quando chega próximo da idade. Então, hoje o planejamento previdenciário, ele anda muito junto ali com o imigratório. Então, é muito importante o planejamento para a gente saber quanto tempo você tem até aqui antes de migrar. Quando eu imigrar, que eu for para outro país, esse país tem acordo? Uma outra questão, tendo acordo ou não, compensa eu trabalhar lá e adquirir os requisitos para uma aposentadoria independente? Então, eu consigo sim a aposentadoria independente no outro país. Então, quanto tempo que falta para eu ter os requisitos mínimos na aposentadoria aqui no Brasil? Porque aí a gente consegue ter 2 aposentadorias independentes, que lá na frente faz muita diferença. Nos Estados Unidos, pelo fato de ter acordo. Exatamente. Né? E também tem a questão que tem alguns benefícios que não estão incluídos no acordo. Sim. Então, por exemplo, para a pessoa que vai trabalhar nos Estados Unidos, que ela ganha em dólar, você contribui como facultativo aqui no Brasil, é nada. Até mesmo porque existem benefícios que não estão dentro do acordo, né, do tratado com os Estados Unidos. Então, é muito importante até mesmo para você pedir um auxílio maternidade, um benefício por incapacidade temporária ou até mesmo por invalidez. Então, você continua contribuindo com o mínimo para que você atinja a aposentadoria, mas você fica abrangido por todos os outros benefícios que não estão no acordo. Então, o planejamento previdenciário é tão importante quanto, porque você vai estar olhando para o futuro, que não é só imigrar, não é só mudar de país. Tem todo ali um caminho a ser percorrido até chegar na velhice. Sim. Que muitas vezes as pessoas, quando atingem a velhice, talvez voltam para o seu país de origem para poder viver a velhice com a família, né? Enfim, tem vários tipos de família, mas esse é um problema que eu vivo, assim, que eu
escuto, né, dos meus clientes todos os dias. Assim. E no seu planejamento migratório, você já tem incluído essa questão do planejamento? Já tem conversado com as pessoas? A gente já pensa, já coloca já planta essa sementinha na cabeça do aplicante, até mesmo porque nos Estados Unidos, lá, a gente até já teve aula do financeiro, que a gente fala muito sobre os investimentos. Os Estados Unidos, ele trabalha muito com seguro, muito com você investir para a faculdade, investir, né, para a vida ali, imobiliária, financeira, de vida mesmo, e até mesmo para aposentadoria. E o brasileiro não tem isso, então, assim, é uma questão muito cultural. Mas então, essa sementinha que a gente está tentando plantar também. Que a gente está tentando, aproveita, exatamente. Se você não viu, tem um episódio aqui no canal que fala exatamente sobre isso, que é INSS e investimentos. Como que você consegue trabalhar essa máquina, né? Eu costumo falar que é uma máquina cheia de engrenagens. Exatamente. E todas precisam estar trabalhando em conjunto. INSS, Previdência Privada, seguros, porque cada um tem uma função. Exatamente. Eu acho que a gente está plantando aí a semente. Isso. Né? E que é muito importante. O planejamento previdenciário hoje não é mais luxo, é uma necessidade. Isso. E é uma informação que muitas vezes as pessoas nem sabem que precisam ter. Sim. Então a gente está aqui para dar esse alerta, né, para que o caminho seja mais leve. Exatamente. Exatamente. Acho que já é tanta documentação, já tem todo esse período a aguardar. Eu acho que a ansiedade, né? E principalmente quem quer aposentar sem depender do INSS também, a aula do financeiro vai ser o episódio, muito importante. Ele e assim, ali a gente tratou bastante, né, com o Natanael, que é um assessor de investimentos, como você monta, porque não é igual a questão do visto, não é só ir, né? Hoje eu acordei hoje decidi que eu vou morar nos Estados Unidos. Exatamente. O financeiro é a mesma coisa. Existe uma lógica do que você precisa fazer e até em percentuais de seguro, ele dá uma boa ideia ali. Até mesmo porque a Previdência, ela tem um teto. Sim. E muitos empresários que eu atendo hoje, vamos dizer assim, né? Eu sei que a gente tem uma população muito carente, mas eu atendo muitos empresários que passam fome com teto hoje. Sim, porque ele já tem uma outra... Vai ter que trabalhar o resto da vida para manter o padrão de vida, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar enquanto você tem a vida produtiva. Que aí você faz o investimento, você faz o seu planejamento previdenciário, tanto pensando no lado do INSS, tanto pensando como investimento, e leva isso também para o seu destino aí, para onde quer que você eu acho que tem uma migrar. frase bem interessante lá que teve no episódio do planejamento financeiro da aposentadoria, que é você adaptar a sua realidade e adaptar a sua expectativa. Né? E eu acho que também no planejamento migratório. Não adianta você sair, chegar nos Estados Unidos, é claro, deslumbra. Né? Sim. Só que precisa estar com o pé no chão. Precisa estar com o pé no chão, porque é uma vida totalmente diferente, a cultura totalmente diferente, a língua, os vizinhos, o ambiente de trabalho, os profissionais. Então, assim, o clima, né? Eu já vi pessoas assim que, eu quero ir para Nova Jersey, chega lá e um frio que eles falam, gente, não dá, não tem lojas igual tem em Orlando, né? Que o pessoal gosta de ir, comprar as coisinhas e tal. E acaba indo para outros lugares, porque não se adaptou mesmo àquela região. Mas tinha um conhecido lá que gostou, né? Então, assim, é muito relativo mesmo. E uma coisa é você ir como turista em férias. Outra coisa é você viver o dia a dia. Com certeza. Né? Gabriela, eu te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. Papo super produtivo. Vamos aprofundar um pouco mais nos próximos episódios a respeito desse tema que eu acho que é importantíssimo. E já fica a dica para quem quer internacionalizar a sua carreira. Você que se acha um profissional qualificado, que tem uma formação, que tenha pelo menos 5 anos de experiência na sua área. A gente tem uma lista, são 7 critérios. Você atendendo a pelo menos 3, você já é elegível à aplicação do EB2NW, que dispensa o empregador patrocinador e você consegue trabalhar e morar legalmente nos Estados Unidos, internacionalizando a sua carreira e principalmente ganhando em dólar. Se esse conteúdo despertou aí algo em você a respeito da sua carreira, desse planejamento necessário, do seu futuro, então aproveita, se inscreve no canal,
curte, compartilha e comenta. Às vezes a sua dúvida é de uma outra pessoa e nós estamos aqui sempre para responder para vocês. E planejar é escolher o futuro antes que o futuro escolha você. Até mais. Até mais.